Neste momento, se dividirmos, por uma questão de organização aqui da nossa conversa, a crise em dívida pública e dívida privada, vamos primeiro dívida pública. Neste momento, o Estado português deve aproximadamente 1,27% do produto interno bruto. É gigantesco. Não se pode esquecer esta realidade. É um problema gigantesco. Nenhum país se aguenta com um regime de finanças públicas deste tipo. Mas muito menos se aguenta se, dos cerca de 71 mil milhões de euros que o Estado português vai gastar em 2013, 71, 72, depende da execução, naturalmente, a primeira despesa é juros da dívida pública. Isto é inconcebível. Além de ser injusto, como tentarei explicar à frente, é inconcebível. Era como se algum dos senhores em casa não tivesse comida no frigorífico porque andava a mudar a água da piscina todos os dias. É isto que nós temos nas finanças públicas portuguesas. Portanto, isto é uma absoluta loucura. Assim, se vier um técnico qualquer do Banco Mundial ver as finanças públicas portuguesas, diz que quem gere isto ou são doidos ou são corruptos. E, de facto, o que eu tenho para lhes dizer é que são as duas coisas. Uns são corruptos e sabem o que andam a fazer, e outros são doidos e não sabem o que andam a fazer. E o resultado é isto que lhes vou mostrar a seguir. Nós temos, neste momento, esta dívida pública que resulta de corrupção reiterada ao longo de muitos anos, não é num ano só, naturalmente. E, reparem só casos de corrupção e apelo à vossa memória. Euro 2004, Expo 98, Submarinos, BPP, BPN, etc. Parcerias público-privadas, enfim, poderia estar aqui a dizer uma série deles. E o que é dramático é que, além de serem muitos casos, são casos que não tiveram qualquer consequência na Justiça e cada um deles custou milhares de milhões de euros. Eu não vou naturalmente escalpelizá-los todos aqui, enfim, não há tempo numa intervenção deste tipo, mas eu vou-lhes só falar de dois e os restantes são do mesmo tipo. Escolhi estes dois que têm sido mais mediáticos nos últimos tempos, mas enfim, se trouxesse outro qualquer caso, o problema era semelhante. Mas só para terem uma ideia de ordem de grandeza, que isto é importante, a crise política que resultou do chumbo no Tribunal Constitucional de 4 normas do orçamento, recordar-se-ão, representava um buraco orçamental de 1.000 milhões de euros. Ok? 1.000 milhões de euros. Só o BPN custou ao povo português 7.000 milhões de euros. 7 vezes mais. Sabem o que é que são 7.000 milhões de euros? É o dinheiro que dá para pagar a toda a função pública durante um ano. Portanto, com um só caso de corrupção, destruiu-se a massa financeira que dá para pagar a todos os funcionários públicos durante todo um ano. Eu sei que estes números são assustadores, mas são os reais. E mais assustador é a situação em que nós nos encontramos por via destas vigarices. Eu vou só referir aqui dois pequenos exemplos, aliás, dois grandes exemplos, vou é ser pequeno na exposição, porque o tempo assim o impõe. BPN. Vou-lhes contar um pouco a história do BPN em 5 minutos. E era bom que todos soubessem e contassem com quem estiverem a história do BPN. O BPN é um caso de regime, não é só um caso de justiça nem de polícia, é um caso de regime. O BPN é um banco que é constituído nos anos 80, 90, como sabem, e a par dele é constituída a Sociedade Lusa de Negócios. Portanto, o BPN é uma empresa que faz parte de um grupo de 270 e tal empresas que constituíam a SLN. E a SLN tinha 3 grupos de empresas, de 3 tipos, se quiserem. Um primeiro grupo eram empresas que funcionavam bem, eram bem geridas, davam lucro, encantados, nada a dizer. Um segundo grupo eram empresas que, ou por condicionantes de mercado, ou por erros de gestão, mas sem dolo, davam prejuízo. E para os sócios da SLN isso não tinha problema nenhum, porque metiam o prejuízo no BPN. Portanto, aquilo corria mal, ok, então o prejuízo fica no BPN. E depois havia um terceiro grupo, esse verdadeiramente um grupo de gestão mafiosa, em que os administradores eram convidados a aumentar os prejuízos das empresas. Portanto, a lógica era esta: quanto maior for o prejuízo, melhor e mais prémios vocês têm. Isto era assim que ocorria. Isto porquê? Porque era gestão danosa sistemática, em que o mesmo bem era vendido várias vezes, o mesmo bem era financiado 3 e 4 vezes, e naturalmente, com todas estas operações, o que é que sobrava? Dinheiro que vinha do BPN. Imaginem o que era um carro que era financiado 3 vezes, portanto vinha o dinheiro 3 vezes para o bolso deles, bem entendido. E depois, no fim, desfaziam a empresa e ficava tudo bem. Aliás, a empresa na hora, lembram-se dessa expressão, o maior cliente da empresa na hora era a Sociedade Lusa de Negócios, que abria e fechava empresas com grande velocidade para ir tirando o dinheiro para os bolsos deles. E assim correu o BPN durante muitos anos. Em 2008, era o passivo acumulado no BPN
destas empresas de cerca de 6 mil milhões de euros, isso ainda está por apurar, mas estamos a falar desta ordem de grandeza, e em novembro de 2008 nacionalizou-se o BPN, nacionalizou-se o banco. Então o que aconteceu? De um lado ficou a SLN, limpinha, do outro lado ficou o BPN com a desgraça toda. O que é que aconteceu à parte boa da Sociedade de Lusa Negócios? Mudou de nome, passou-se a chamar Galilei, e hoje a Galilei é um dos 5 maiores grupos portugueses. Hoje, a Galilei, com os mesmos sócios e alguns administradores comuns, é um dos maiores grupos portugueses. Só para terem uma ideia, a Galilei tem o Ciresp, já ouviram falar, o Sistema de Informações de Emergência portugueses, portanto, quando há comunicações de emergência, é da Galilei. O maior negócio imobiliário do país, que é na Lagoa dos Salgados, no Algarve, alguns conhecerão, no Concelho de Silves, é da Galilei. Os terrenos mais valiosos da Baixa de Lisboa são da Galilei. A maior fábrica de castanhas do mundo, que é em Vila Real, no Caixão, alguns conhecerão, é da Galilei. Enfim, a Galilei hoje é um grupo pujante e ganham muito dinheiro. Porquê? Libertaram-se todo o prejuízo, ficaram com a carne e libertaram os ossos. E o que é que aconteceu do lado do BPN nacionalizado? Alguns lembrar-se-ão. Portanto, o Estado saneou financeiramente o BPN e vendeu o BPN ao BIC dos angolanos, lembram-se disso. Portanto, saneou financeiramente, pô-lo em situação, digamos, líquida, aceitável, e a parte boa vendeu aos angolanos do BIC. O que é a parte boa? É uma rede de balcões, uma carteira de clientes e um conjunto de recursos humanos que estavam habilitados a trabalhar no BPN. Isso passou a ser o novo BIC que anda aí pelo país todo. Bom, e os prejuízos todos? Os 6 mil milhões de euros foram parqueados numa sociedade, um bad bank, isto quer dizer mau banco, mas não tem tradução habitualmente, que se chama Parvaloren, que está na Avenida José Malhoa, em Lisboa, é um prédio que lá está, é a Parvaloren, onde estão armazenados 7 mil milhões de euros de prejuízo para o povo e que foram constituídos por ativos tóxicos, empréstimos sem garantia e vigarizes sistemáticas e gestão danosa. Está lá tudo parqueado, voltarei a isto um pouco à frente. Assim, por este mecanismo, num banco em situação de falência fraudulenta, se roubam 7 mil milhões de euros ao povo português. 7 mil milhões de euros. Parcerias público-privadas. Trago estes 2 exemplos, como digo, poderiam ser outros, mas estes, enfim, são um pouco mais mediáticos. Eu vou apresentar aqui alguns quadros, não se preocupem com os quadros, apenas atestam aquilo que eu vou dizer, não tentem ver os números, que é um pouco difícil. As parcerias público-privadas portuguesas custam, neste momento, os números que eu trouxe hoje são números de contas já fechadas. Portanto, não são estimativas, não são orçamentos, não. São as contas fechadas e as últimas que estão fechadas são as de 2011, foram publicadas em 2012. Eventualmente, se eu viesse aqui daqui a 2 meses, já trairei as contas de 2012. Mas as últimas contas disponíveis, e as que vêm a seguir não são muito diferentes, quer dizer que, em PPPs, o Estado português gastou 2 mil milhões de euros. 2 mil milhões de euros. Em 2011. Estamos sempre a falar, recordem-se que a tal crise foi de 1.000 milhões de euros. Isto aqui custou 2 mil milhões de euros. As PPPs, em Portugal, as parcerias público-privadas, enfim, são um negócio de corrupção legalizada, se quiserem, porque a corrupção foi devidamente organizada e metida em diplomas que estão publicados no Diário da República. Eu julgo que uma justiça eficaz teria que pegar no Diário da República e perguntar quem é que pôs isto aqui? Foi o senhor, então está preso. É assim que se resolve um problema na Suécia, na Dinamarca e noutros países. Eu estou a dizer isto hoje aqui em público, eu já disse isto às autoridades competentes, porque de facto quem coloca no Diário da República fórmulas como as que eu vou mostrar deve pura e simplesmente ser preso preventivamente. E já vou explicar porquê. As PPPs têm 3 tipos de pecados mortais que todos nós estamos a pagar. O primeiro deles, enfim, este quadro também não se consegue ler, também não é esse o objetivo. O que é que está ali? Está um quadro que, para cada ano, diz quanto é que se paga numa determinada SCUT. Portanto, este quadro diz respeito à SCUT Porto Viana do Castelo, mas, enfim, podia ser outra qualquer, é apenas um exemplo. Então, numa determinada SCUT, estão ali os valores da taxa de disponibilidade diária. O que é o mecanismo de taxa de disponibilidade diária? É um mecanismo segundo o qual o Estado português paga pela existência daquele equipamento X por dia, haja ou não haja trânsito.
Isto não acontece em mais lado nenhum do mundo. O país que mais PPPs teve foi a Inglaterra, que neste momento está a abandoná-las, mas jamais se fez uma coisa destas, que é, nesta SCUT, e reparem, este é um exemplo, qualquer outra seria outro mapa, mas o exemplo é o mesmo. Nesta SCUT, em cada dia que passa, entre as 0 e 24 horas, o Estado português paga 123.500 euros. Enfim, se fizerem as contas rapidamente, quer dizer que no fim do ano os concessionários desta estrada recebem 50 milhões de euros, haja ou não haja trânsito. Haja ou não haja trânsito. Isto é completamente inadmissível. Portanto, para o português, através dos seus impostos, todos os anos dá a estes concessionários este dinheiro. E 50 milhões de euros representa o quê? Representa taxas internas de rentabilidade, para aqueles que são mais de economia e de finanças, de 23, 24%. E qual é o risco? Zero. Quem já fez um empréstimo sabe que normalmente é riscos elevados, taxas altas, riscos baixos, taxas baixas. Aqui é risco zero, taxa alta. Portanto, isto é inconcebível. Segundo pecado mortal. Tem a ver, estas fórmulas que estão aqui, tem a ver com as remunerações à sinistralidade. Deixem-me explicar-lhes isto, fazer aqui um parênteses, é assim. Nas parcerias público-privadas rodoviárias, nas da saúde também há um mecanismo parecido, mas vamos falar das rodoviárias para não complicar a conversa. Se a sinistralidade aumentar, o concessionário paga uma multa, se a sinistralidade diminuir, o concessionário recebe um prémio. Enfim, conseguiu diminuir a sinistralidade, é premiado. Aumenta a sinistralidade, é penalizado. Acontece o seguinte, eu vou ter... E na minha obra lá ao fundo, acontece, não vale a pena, eu vou já para o sítio, é que a fórmula que permite que isso aconteça tem aqui o índice de sinistralidade em denominador. O que quer dizer que quando o índice é baixo, o prémio é alto. Quando o índice é alto, a multa é baixa. Ok? Só para terem uma ideia. Só para terem uma ideia do que isto representa, uma simulação. Aliás, eu já pedi os números que, entretanto, não me foram fornecidos. Estou à espera que o Ministério nos forneça, o Ministério das Finanças. Se naquela SCUT de Viana do Castelo a sinistralidade aumentar 10%, a multa é de 600 mil euros. Se a sinistralidade diminuir os mesmos 10%, o prémio é de 30 milhões de euros. Ok? Portanto, vejam bem, isto é de uma relação de 1 para 500. 1 para 500, 1 para 400. Portanto, quem mete estas fórmulas no Diário da República tem que ser penalizado. Tem que ser penalizado. Bom, ainda há um terceiro pecado mortal. Eu disse que eram 3. Vamos ao terceiro pecado mortal. Enfim, aqui é que penso que não conseguem ver os números, mas vamos a números. Portanto, são números do exercício 2011, portanto, já pago, já executado. Em 2011, as parcerias público-privadas rodoviárias deviam ter custado 800 milhões de euros. Mas todos os anos há acordos de reequilíbrio financeiro. O que é que são acordos de reequilíbrio financeiro? Está previsto na lei que, se eventualmente houver alterações de qualquer tipo, então o Estado renegocia com os privados. Como no Estado estão uns capachos dos privados, porque no fundo estão lá para representar os interesses dos privados, as renegociações são sempre dar dinheiro aos privados. Sempre dar dinheiro aos privados. Então, nas PPPs rodoviárias, em 2011, deviam-se ter pago 800 milhões de euros. Sabem destes 800 milhões de quanto é que foi o desvio? O custo era 800 milhões. O desvio foi de 900 milhões. Foi maior o desvio do que o custo. O que quer dizer que uma coisa que devia ter custado 800 milhões de euros, custou 1.700 milhões de euros. Portanto, todos aqueles que estão aqui na sala e que são funcionários públicos, ficam a saber que em 2011, a redução que tiveram no salário foi para o Sr. Ricardo Espírito Santo, António Mota e Vasco Melo. Portanto, ficam a saber que para onde foi o vosso dinheiro, pelo menos. A redução que foi de valor semelhante a este foi para estes 3 senhores que detêm 92% das parcerias público-privadas, naturalmente. Esqueci-me de dizer isso. Portanto, é disto que estamos a falar. Agora, este problema dos acordos de reequilíbrio financeiro começou desde o início. A primeira PPP foi a Ponte Vasco da Gama. A Ponte Vasco da Gama foi um negócio que foi, na altura, vendido à opinião pública, no tempo do Dr. Cavaco Silva, a primeiro-ministro, como sendo um negócio que tinha que ser feito por privados porque o Estado não tinha dinheiro para o fazer. Pois sabem o que é que aconteceu?
A ponte terá custado 870 milhões a preços atualizados. Os privados entraram com 200 milhões, com 22% de valor. E de onde é que veio o resto? Da Europa, de um empréstimo calcionado pelo Estado português, das portagens da ponte 25 de Abril que reverteram para a Lusoponte. E o que é facto é que depois, ao longo dos anos, já há 8 acordos de reequilíbrio financeiro. E nesses 8 acordos de reequilíbrio financeiro, o que é que aconteceu? O Estado deu mais dinheiro aos privados. E vocês perguntarem-me, mas isto está na mão de loucos? Está na mão de loucos? Está aqui a resposta. É assim, é que eles não são loucos. Aqui está o Parlamento, já iremos falar um pouco sobre o Parlamento. O problema, eu apresento aqui o Parlamento como representante da política nacional em Portugal, não necessariamente só o Parlamento, isto representa o Parlamento, o Governo, etc. É que isto só é possível porque a promiscuidade é total. Só para falar nas parcerias público-privadas. Quem é que mandou fazer a Lusoponte? O engenheiro Joaquim Ferreira do Amaral, que foi concessionado à quem mandou fazer a Ponte Vasco da Gama, desculpem, que depois foi concessionado à Lusoponte. Quem é hoje o presidente da Lusoponte? O engenheiro Ferreira do Amaral. Portanto, ele hoje está a gerir o negócio que semeou quando era Ministro das Obras Públicas. É assim, todos os grandes atores das obras públicas do Estado estão hoje em parcerias público-privadas. Jorge Coelho, que foi Ministro das Obras Públicas de Guterres, é administrador da Motengil, que é a empresa que mais parcerias público-privadas tem. Luís Valente Oliveira, que foi Ministro das Obras Públicas de Durão Barroso, está na mesma Motengil. Luís Parreirão, que foi Secretário de Estado das Obras Públicas, esteve até há muito pouco tempo na Motengil. Rangel de Lima, que foi o Presidente das Estradas, adivinham já onde é que ele está? Na Motengil. E assim sucessivamente. Mas a promiscuidade dá só ao nível do Governo e das empresas? Não. Reparem que quando foi publicado aquela legislação cujas fórmulas ali apresentei, foi em maio de 2010. Portanto, a legislação mais criminosa das PPPs é de maio, junho e julho de 2010. Foi aprovada no Parlamento Português. Foi aprovada no Parlamento Português. Quem era a Comissão de Obras Públicas de então? Era uma Comissão de Obras Públicas que, enfim, são aqueles senhores que se sentam à volta de uma mesa, 12, 13, 14. Nessa Comissão de Obras Públicas havia 7 cavalheiros, deputados, que eram ao mesmo tempo administradores de empresas de obras públicas. Portanto, eles estavam lá a defender quem? O povo que os elegeu ou as empresas para quem trabalham? E mais, nessa mesma época, havia uma Comissão de Combate à Corrupção, que era a Comissão Eventual para o Combate à Corrupção, enfim, lembrar-se-ão, que era presidida na altura pelo deputado Vera Jardim. Pois essa comissão, que coexistia com a altura das PPPs, nem se pronunciou sobre as PPPs. Uma comissão presidida pelo Vera Jardim. Coincidência das coincidências. O Vera Jardim presidia a comissão e foi o escritório de advogados dele que fez os documentos que eu ali lhes apresentei. Portanto, a documentação que estruturou as parcerias público-privadas em Portugal saiu do escritório, que ainda hoje é o escritório do Dr. Vera Jardim. Portanto, com este nível de promiscuidade, não é de admirar que as coisas assim aconteçam. Isto acontece porque os atores que estão na administração e na política estão lá não para defender o interesse do povo que os elegeu, mas o interesse dos grupos económicos que lhes pagam. E agora reparem, isto reiterado ao longo de 20 anos trouxe a dívida pública gigantesca que nós temos. E, portanto, a dívida pública não tem nada a ver com a compra de telemóveis, viagens ou automóveis. Portanto, não me brinquem connosco.